Amém, irmãos? Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura depois, a partir do versículo 12 até o 27. Mas nós vamos ler logo mais. 1 Coríntios 12, capítulo 12, já falei, do 12 ao 27. Então abra a sua Bíblia, deixa ela aberta aí um pouquinho. Então hoje nós vamos falar, nessa noite, sobre esse tema: Igreja, juntos somos. Igreja, juntos somos. 1 Coríntios ali, o versículo base é esse, para você entender tudo que nós vamos conversar se baseia no versículo 26 que diz: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada uma é parte dele. Juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. É interessante porque, pelo menos em duas passagens, quando a Bíblia ela fala sobre congregar, nós vemos uma palavra sempre chamando atenção, seja ela dentro de um contexto de versículo, ou seja ela dentro de um contexto de subtítulo. Sempre que a palavra congregar aparece na Bíblia, ou pelo menos em duas vezes, ela usa o termo perseverança. Toda vez que a gente vê essa palavra congregar, pelo menos em duas vezes, ela tem um conceito, um contexto de perseverança. Atos 2:42, a Bíblia nos diz que os cristãos perseveravam nas atividades espirituais. Você vê lá o início da igreja e os cristãos eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então eles perseveravam nisso. Já o capítulo 10 de Hebreus, a gente vê que a subdivisão, a partir do versículo 19, em muitas versões da Bíblia fala apelo à perseverança. E aí nós temos o texto que diz isso: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ou seja, pelo menos duas vezes, nesses dois textos, as palavras-chave aqui falam sobre perseverança. E eu fiquei pensando, por que essa palavra aparece sempre nesse contexto de congregar? Ou não deixar de se congregar? Porque não é fácil se reunir. Não é fácil se reunir. Não é fácil estar em comunhão. Perseverar, se dedicar, encorajar, demanda ações, demanda esforço. E hoje o grande problema que a gente enfrenta não são as igrejas estarem cheias domingo à noite. Não são isso. São as pessoas que compõem a igreja estarem sendo igreja. Ou as pessoas que estão entrando na igreja entenderem o que significa ser igreja. Não é a questão de você vir à igreja. Não é a questão das pessoas não estarem vindo à igreja. Mas sim o conceito que elas têm sobre ser igrejas. E para quem não vem na igreja, a gente vê algumas desculpas. Eu elenquei 5 aqui para você entender. Algumas pessoas dizem: não preciso orar à igreja, eu posso adorar em casa. Muitas pessoas dizem isso, né? Eu não preciso estar naquela roda de irmãos porque eu posso adorar em casa, né? Segundo, não gosto que se metam em minha vida, só Deus pode me julgar. Esse é uma segunda. Terceira, o louvor certo tem que ser como eu quero, fora disso não é louvor. Não é louvor. Essa desculpa aqui o cara tinha que ser do The Voice Brasil. Lá sim você vai, né? Desculpa 4, estou sem tempo para a igreja, preciso me afastar um pouco. E a quinta desculpa, estou com tanto problema que prefiro não ir. Então são algumas desculpas que as pessoas colocam para não perseverarem na comunhão, para não perseverarem nesse movimento que é a igreja.
E eu li um livro uma vez, e eu estou sempre citando ele porque esse livro impactou muito a minha vida, que se chama O Cristão Ateu. Crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Pastor Craig Groeschel. Esse livro eu já li, reli, rabisco ele toda hora. Mas esse livro ele conta a história de um homem chamado, pode passar, a história do Brad. E a história do Brad é muito legal. Ela é simples, mas ela vai ilustrar muito o que a gente vai conversar nessa noite. As respostas que o Brad dá para o pastor numa conversa, eu coloquei aqui nos slides para você ver e entender. Quem é o Brad? O Brad é um garçom que trabalhava no restaurante onde o pastor Craig levou sua esposa para eles terem um tempo junto. Lá, o que aconteceu? Eles pediram o lanche, o Brad serviu eles, e aí o pastor chegou, deu a mão para sua esposa e começou a orar agradecendo pelo alimento. O Brad viu isso e ficou encantado, ao ponto dele largar o que ele estava fazendo, as outras mesas que ele estava servindo, e perguntar para eles: vocês são cristãos? E aí o pastor diz assim: sim, nós somos. E o Brad fica felizão, ele fala assim: eu também sou. E aí o Brad começa a contar para o pastor o que Deus estava fazendo na vida dele, como ele tinha entregado a vida para Jesus e várias coisas. E aí o pastor fez uma perguntinha mágica para o Brad. Então, Brad, que igreja você vai? Olha a resposta dele: não vou a nenhuma igreja. A religião organizada não funciona para mim. Aí o pastor fica intrigado: como assim? Como assim? E aí ele faz uma segunda pergunta: qual igreja você participa? É a segunda. Aí ele pergunta por quê, Por que você não participa então? Porque todas as igrejas em que estive até hoje estão muito longe do que leio nas Escrituras. Acho que posso ser melhor cristão sem a igreja do que com ela. Essa é a resposta do Brad. E aí o pastor escreve assim, em sequência, pode passar: cristãos de todas as tendências e denominações evitam a igreja hoje em dia. Muito não tem tempo para ela. No passado, a manhã de domingo significava igreja, seguida de todo o resto. Mas em nosso mundo em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias da semana, domingo agora é só mais um dia na semana. Muitas lojas e restaurantes abrem, os eventos esportivos de todos os nossos filhos seguem a todo vapor. Com tanta coisa acontecendo, a igreja se transformou em uma prioridade menor. Outros ainda se mantêm afastados porque a igreja é irrelevante em sua vida cotidiana. A história do Brad não é longe do que a gente ouve muitas vezes, ou das vezes do nosso comportamento para com a igreja. Brad é um exemplo de tantos homens e mulheres jovens que têm esses pensamentos errados sobre a igreja. E há um grupo pior ainda, olha o que ele vai dizer: ainda há os que nós podemos chamar de super espirituais, que sabem exatamente como a igreja deveria ser. Acontece, as suas ideias são tão elevadas que seria impossível uma igreja atingir esses padrões. Tem listas detalhadas do que há errado com cada uma delas na cidade inteira. A música de oração não é conduzida pelo Espírito como deveria, ou que é alta demais, ou que é baixa demais, ou seja, o que for demais. Os sermões são muito superficiais ou muito intelectuais, e se não atingem o que eles querem, eles saem. Esse é o grupo dos super espirituais, os que sabem tudo de igreja. O que toda liturgia para eles tem que ser. Só que igreja não é fácil. Ser da igreja não é fácil. Não é fácil. Então é um exemplo vivo. Rainer Thomas, ele escreve um livro sobre Eu Sou Membro da Igreja, e olha o que ele diz: nós nos tornamos membros de nossas igrejas esperando que as pessoas nos sirvam, nos alimentem e cuidem de nós. Não gostamos dos hipócritas da igreja, mas deixamos de enxergar as nossas próprias hipocrisias. Não gosto de hipócrita, mas as minhas hipocrisias eu não repenso. Então a gente fica vendo isso. Quem sabe você já deu uma dessas desculpas. O meu convite para essa noite é que você olhe para o Evangelho, porque a igreja é de Jesus. A igreja não é de pastor nenhum. Talvez você, no seu conceito, você foi machucado pela igreja. Você foi machucado por um líder, você foi machucado por pessoas que compõem a igreja. As pessoas machucam, porque são pecadoras. A igreja é formada de pessoas que são pecadoras, salvas e remidas por Jesus, e que estão num processo de santificação até que Ele venha.
Então, quando o autor de Hebreus diz, olhem para Jesus, é justamente porque em Jesus você não vai se frustrar. Mas se você olhar para os outros, você vai. Então, meu convite é que você comece a perceber isso. Quando deu a pandemia, 2 pastores, Colin Hansen e Jonathan Leeman, eles escreveram um livro chamado Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. E eles dizem o seguinte, olha que interessante isso. Pode passar. Um cristão sem a igreja é um cristão com... O que diz ali? Problemas. Por que ele escreveu esse livro? Porque era num conceito de pandemia, as igrejas estavam fechadas, e aí começou a voltar os cultos, começou a igreja ter a sua vida novamente, e muitas pessoas começaram a colocar na sua cabeça e dando desculpas, posso adorar em casa. Não preciso ir mais. Ou iam para tudo que é lugar, menos para a igreja. Então um cristão sem a igreja é um cristão com problemas. Ele diz, na verdade, qualquer pessoa que ama a igreja deve aprender a perdoar e ser tolerante com os cristãos. Deus nos não convida à igreja porque é um lugar confortável para encontrar um pouco de encorajamento espiritual. Não, Ele nos convida para uma família de desajustados e rejeitados. Ele nos recebe em uma casa que raramente o que queremos, mas exatamente o que precisamos. E Ele continua dizendo, pode passar. Na prática, você já sabe ou acabará descobrindo que a sua igreja é composta de membros que ainda pecam contra Deus e uns com os outros, mesmo sendo santificados pelo Espírito. Eles pisam no seu pé, se esquecem de aparecer para cuidar das crianças, dizem coisas ofensivas e a lista continua. Mas você deve voltar porque a igreja pertence a Deus, porque Cristo deu o seu corpo, e porque Ele deu o seu corpo, Cristo fez um corpo de crentes de cada tribo, língua, povo e nação. A igreja de Jesus, a igreja não é nossa. Pastor nenhum é dono da igreja, ou não deveria se portar como. A gente não é dono da igreja, a gente é servo. A igreja de Jesus. Então um cristão sem a igreja é um cristão sem problemas. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar para nós aqui a igreja de Jesus. E o que é uma igreja? Igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo, salvas por Cristo, regeneradas pelo Espírito e começaram a amar umas às outras dessa maneira. Mark Dever vai dizer para nós, primeiramente é um corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas apenas pela graça de Deus, tão somente para a sua glória e por meio da fé em Cristo somente. A igreja de Jesus. Segundo lugar, a igreja de Jesus se reúne. A igreja de Jesus se reúne. Igrejas se reúnem e são reuniões. São reuniões. Jonathan Leeman vai dizer para nós, não é que ir à igreja faz de você um cristão. A questão é que frequentar a igreja é o que os cristãos fazem. Isso demonstra que o Espírito está em nós e, portanto, nós desejamos estar com o povo de Cristo. Não é que faz você estar aqui, que faz você ser crente, mas é o que os crentes fazem, estar na igreja. É servindo na igreja. Sabe qual é o problema da igreja brasileira hoje? Em várias igrejas, um grupo bem pequeno da igreja serve. É um grupo bem pequeno. E aí você olha para esses irmãos estão sobrecarregados de coisas, porque a igreja não está servindo, não está sendo. É os super espirituais, sabem tudo, mas não botam a mão na massa para ajudar na igreja. Então a igreja de Jesus e a igreja de Jesus se reúnem. Às vezes as pessoas gostam de dizer que uma igreja é um povo, não um lugar. Mas o pouco mais exato é dizer que uma igreja é um povo reunido em um lugar. Reunir-se, ajuntar-se regularmente faz uma igreja ser uma igreja. E por que é isso? Porque é um conceito de livro? Não, é porque o próprio cristianismo é assim. Você não precisa lembrar de todos os conceitos, todas as histórias de Jesus, mas quando você olha para a ceia, o que Jesus faz? Ele bota uma mesa, chama os seus e reúne eles ali. E ali ele fala que ele daria a sua vida por todos. A igreja, o cristianismo começou por reuniões, com grupos se reunindo de casa em casa, perseverando na comunhão, perseverando na palavra, na oração e no partir do pão. E por meio da igreja, por meio do Espírito Santo agindo na igreja, vidas eram acrescentadas por aquele grupo. Mas a igreja de Jesus, ela é uma igreja que se reúne. Jonathan Leeman continua dizendo,
Coisas espirituais acontecem quando os cristãos ficam lado a lado, respiram o mesmo ar, unem as vozes em canções, ouvem o mesmo sermão e partilham do pão. Coisas espirituais acontecem quando a igreja está junta. Spurgeon vai dizer outra frase interessante, que ele diz que Satanás sempre odiou a comunhão cristã. Desde que a união faz a força, ele faz o seu melhor para te convencer a viver longe da comunhão da igreja. Pessoas ainda apelam para Deus. Deus me disse para mim não ir na igreja. Você está ouvindo a voz de Satanás, não é de Deus. Deus não vai atrás daquilo que Ele falou. A igreja de Jesus se reúne. Se reúne. Se você não quer, mas se reunir não é fácil. É fácil ficar em casa. É fácil não ser confrontado dos seus pecados, não resolver os seus conflitos. Reunir-se como igreja pode ser inconveniente, mas o amor também é. Relacionamentos são complicados, mas o amor também é. Conversas francas são assustadoras, mas o amor também é. Se você não quer que se metam em sua vida para confrontar os seus pecados e ajudar com seu relacionamento com Jesus, se você não quer admitir que precisa de ajuda, que precisa buscar o arrependimento, se você não quer ser submisso ao senhorio de Cristo e à sua liderança, você não pode fazer parte da família de Jesus. Existe uma grande diferença, né? O cuidar com o intuito de falar mal. Você sabe qual é esse cuidado que eu estou falando? Se chama stories do Instagram, né? Você viu o que o irmão fez, postou lá, meu Deus, isso não é cuidado. Não é esse tipo. Mas é você ver que o irmão está com uma dificuldade e ser usado por Deus para ajudar esse irmão. Quando Natan confronta Davi, não foi usado por Deus? E Davi não se arrepende e volta o seu relacionamento com Deus? Então, membros da igreja cuidam um dos outros. Não ficam bisbilhotando a vida dos outros. Não ficam stalkeando a vida dos outros. Mas eles cuidam um dos outros. E cuidado com essa frase, só Deus pode me julgar. Você não sabe o que você está falando. Isso é bem sério. Então, Josemar Bessa tem uma frase que ele diz: se você é uma pessoa fácil de se ofender e difícil de se agradar, você é um problema para a igreja. Você é um problema para a igreja. Porque você nunca vai gostar de ser confrontado pela palavra de Deus. Sempre vai ser difícil. Sempre você vai ficar no melindre, no mimimi. Você precisa e eu preciso ser confrontado também. Toda terça-feira eu e o Vini, a gente senta, conversa da semana, várias vezes. Eu sento no gabinete dele, né, Vini? E o Vini é usado por Deus para falar o que eu preciso ouvir. Às vezes eu saio, mas eu amo o Vini. Eu vou deixar claro para a igreja, eu amo o Vini. Mas é bom, eu preciso disso. Você também precisa disso. Então, a igreja de Jesus se reúne. Terceiro lugar, a igreja de Jesus é composta por pessoas que são a igreja. O problema, Craig Rochelle vai dizer mais uma vez, o problema de pensar que a igreja é apenas ir, é que isso fomenta uma mentalidade de consumidor em nós. Procuro uma igreja que satisfaça a minha necessidade, preciso de uma boa igreja que me ajude. A igreja, na verdade, é um veículo escolhido por Deus para ir ao encontro por intermédio de outros seres humanos, das verdadeiras necessidades das pessoas, incluindo a sua, a minha. A igreja não existe para nós, nós somos a igreja e existimos para o mundo, Nós, como igreja, existimos para Naviraí. Nós existimos para as nossas vizinhanças. Nós existimos para os hospitais da nossa cidade. Nós existimos para isso, para levar o evangelho a esses lugares, a proclamar Cristo Jesus nesses lugares. Se você foi a uma igreja e não gostou, porque se sentiu magoado, desiludido, decepcionado, então seja um instrumento de transformação que quer ver implementada. Embora a igreja esteja longe da perfeição, pense no quanto ela poderia melhorar se você dedicasse a sua vida. Tom Heiners vai falar mais uma vez para nós, então, em vez de você ser um murmurador sobre as coisas que estão erradas em sua igreja, você será um unificador que busca o melhor para elas.
Em segundo lugar, sua igreja começará a mudar, sua igreja se tornará mais saudável, porque um dos seus membros está mais saudável. E à medida que a igreja se torna mais saudável, causará um impacto maior em sua comunidade e no mundo. Meu desafio para você nessa semana é você falar bem da sua igreja, você falar bem do seu pastor, você ansiar para estar aqui no domingo ou na quarta, no que for, porque igreja é assim. Agora, se você sai de casa, eu tenho que ir lá outra vez, vou ter que ir lá bater meu ponto na igreja, dizer que eu fui para o pastor não me mandar mensagem na segunda, querido, senti tua falta, né? É assim, né, Vini, que tu manda, né, mais ou menos. Então, a igreja é composta por pessoas que são a igreja. São a igreja. Então, indo para as conclusões finais, a pergunta que eu deixo para nós, e nós vamos daqui encerrando, é como nós devemos ser igreja. E eu queria ilustrar com um brinquedo da minha filha para você. Então, você vai entender. Se não você entender, eu explico. Mas, vou pegar aqui. Bonito, né? Quem sabe que brinquedo é esse aqui? Tá faltando uma orelha na senhora, cabeça de batata, peraí. Propositalmente ela estava fora. Isso aqui era tudo jogada para mim entender a aplicação aqui. Mas esse é o brinquedo favorito da minha filha e meu também. A gente brinca junto com esse. Mas qual é o intuito desse brinquedo? É você estimular a criança a saber onde ela deve colocar cada parte do corpo aqui. Cada parte. Então, como nós devemos ser igreja juntos? Pode passar. Nós devemos ser igreja juntos. Juntos. Cada parte do corpo é importante. Vamos ler agora 1 Coríntios? Agora você vai entender por que a senhora de cabeça de batata está aqui comigo. Vamos lá. Um corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas também nós fomos batizados em um só corpo, pelo Espírito. E todos nós recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente a parte que devem ser vistas, que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceber mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. E por último, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Cada parte é importante do corpo de Cristo. Cada parte. Então, deixa eu colocar aqui. Cada parte é importante. Você é parte da igreja, você que foi salvo por Cristo Jesus, você é uma parte importante. Mas nós somos igreja de Jesus juntos, o corpo é uno. A sua principal característica é a unidade. Todos os que creem em Cristo são um. E Paulo usa aqui o exemplo do Espírito, porque nós somos batizados por um Deus, por um só Deus. Nós somos batizados pelo Espírito Santo.
por Jesus Cristo, nós cremos e nós recebemos o Espírito Santo de Deus, todos nós, que somos salvos, que nos rendemos a Jesus. E Corinto tinha um problema. Corinto era uma igreja complicada, tinha muita divisão em Corinto, tinha muita gente querendo ser mais do que o outro, tinha muito time lá. Eu sou do time de Paulo, eu sou do time de Apolo. Tinha os super espirituais que diziam que eles eram de Jesus, 100% Jesus, era esse grupo. E Paulo vai falar assim: gente, não, a igreja não é grupos, divisões, facções, não é isso. A igreja de Jesus é um corpo só, e todos fazem parte de um corpo que é Jesus. Então a igreja é juntos. É juntos. E é interessante quando a gente vê uma frase que diz assim, que Deus ele não tem um propósito para o seu CPF. Deus ele tem um propósito para o seu povo. Às vezes a gente pede: Deus, eu quero fazer várias coisas para o Senhor, eu quero ser missionário, eu quero fazer grandes coisas, mas eu não ajo na minha igreja. Eu não faço nada eu não deixo que Deus me use na minha igreja, mas eu quero que Deus me dê várias coisas. Deus ele não tem um propósito específico para você, embora a gente vive ouvindo isso, pregadores dizendo: Deus tem o melhor para você, você é especial, Deus tem um propósito para o seu povo, para o seu povo, que é glorificar a Ele. Nós devemos ser igrejas juntos. Mark Dever ele vai dizer: tenha uma vida de amor comprometido com os outros membros da sua igreja local, considerando isso uma parte fundamental de toda a sua santificação, de seu ministério de evangelização. Nossa vida individual não é um testemunho suficiente. A nossa vida na comunhão da igreja é um eco que confirma o nosso testemunho. E é fantástico isso, porque às vezes a gente vê pessoas: não, nós temos que sair por Naveraí evangelizando tudo que é bairro. Mas aí pensa, se você é essa pessoa que não frequenta a igreja, que não é igreja, não está sendo igreja, aí você quer evangelizar um colega seu de trabalho, e aí você fala de Jesus e ele lança para você a pergunta: que igreja que você vai? Pois é, não vou. Ou você chega com um visitante aqui na portaria, o Aurélio, a Nilza: tudo bem? E aí cumprimenta até a pessoa que você cumprimenta. Os dois são visitantes, estão visitando a nossa igreja a primeira vez. Posso pegar o número para passar para os pastores? Não serve de nada. Nós evangelizamos, e por meio da nossa comunhão na igreja é um grande sinal de evangelização também. A maneira como você trata a sua igreja é um grande sinal de evangelização no seu trabalho. Tenha orgulho de dizer que você é membro dessa igreja, da nossa igreja. Eu tenho orado muito dizendo: Deus, eu tenho amado a igreja, e a igreja tem me amado, e que bom, continue assim, amém. Mas eu amo a minha igreja, eu amo mesmo, e amar não é fácil, mas a gente precisa se amar. Devemos ser igreja assim. John Beck vai dizer: o verdadeiro cristão ama a igreja porque ama o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Segundo lugar, como é que nós devemos ser igreja? Segundo o texto, devemos ser igreja juntos na diversidade. Cada um tem a sua função, e o fantástico é que Deus deu essa função. Deus dá essa função pelo texto. Você quer ver um exemplo como a gente pode ser muito usado no que a gente for fazer no reino de Deus? Atos, capítulo 6, conta a história de pessoas que arrumavam mesas, que foram comissionadas para arrumar as mesas, para cuidar das viúvas da igreja. Os líderes da igreja se reúnem e dizem: gente, a gente não está dando conta de pregar, de fazer várias coisas e cuidar das viúvas, nós precisamos de pessoas que nos ajudem nisso. E Deus vai levantando aquelas pessoas, e no final no versículo 7, o resultado está lá: muitas conversões acontecem por meio da pregação da palavra. Ou seja, aqueles líderes estavam podendo pregar o evangelho porque tinha pessoas que estavam cuidando da comunidade também. Juntos, na sua diversidade, a igreja de Jesus age assim. Então qualquer trabalho que você faça na igreja, chegue cedo, arrume as cadeiras, faça café, fique na frente, fique lá nos fundos. Isso é bênção. Isso é bênção. E é o mesmo valor, e é a mesma importância para Deus.
Quem está pregando aqui na frente, quem está cozinhando agora lá, é tão importante quanto. Não existe esse negócio de posto, o louvor é mais do que a recepção é mais do... Não existe isso. Nós estamos aqui para servir, e é assim. Então, nós servimos na igreja juntos na diversidade. Diversidade, pode passar. Somos juntos na diversidade, nisso glorificamos a Deus, seja no cantar, no hospedar, no servir café, no limpar o templo. Não há mais importante ou menos importante. Na igreja de Jesus, o importante é Jesus. Jesus. Então, o que você faz na igreja é bênção. É bênção. Juntos na diversidade. Terceiro e último lugar, nós devemos ser igrejas juntos na mutualidade. O Paulo, quando ele fala sobre isso, do versículo 31, do 21 ao 31, ele estava falando sobre alguns perigos e algumas coisas que precisavam acontecer lá. O primeiro perigo era o perigo do complexo da inferioridade. Estava acontecendo na igreja. Pessoas que tinham ministérios mais nos bastidores estavam se ofendendo ou se achando menor no reino de Deus do que as pessoas que estavam falando e fazendo outras coisas. E Paulo diz que isso é um perigo. Quando alguém reclama que não tem este ou aquele dom espiritual, está questionando a sabedoria de Deus. Porque Paulo vai dizer que quem deu os dons para cada pessoa servir na igreja foi o próprio Deus. Então eles estavam menosprezando os dons que Deus deu. Quando eu comecei a servir na igreja, eu comecei com o ministério de data show, né, o MAV lá. Toda quarta-feira tinha um estudo bíblico lá, e eu amava os estudos bíblicos de quarta-feira. Aí eu ia toda quarta-feira ficar no data show, né? Meu dedo aqui tinha um F5 do notebook já, assim. E eu ia. E aí eu comecei a tocar violão, comecei a fazer outras coisas e comecei a reclamar. No data show de novo. Só tem eu naquela igreja, se eu não for, o pastor não vai ter projeção e tal. E aí eu fui reclamar com o meu tio. Falei, tio, eu não quero mais, está muito difícil, só eu faço as coisas, só eu faço as coisas. Eu quero louvor agora. E aí meu tio falou assim, enquanto teu coração não for servo e servir no que precisa, Deus não vai te colocar em outros ministérios. Eu cheguei sorrindo para o notebook, né? E quase dei um abraço nele. Você entende? Naquilo que Deus colocou você para fazer no reino de Deus, faça com zelo e com alegria. Faça com zelo. Sirva um café para a glória de Deus. Abrace, converse com visitantes, ministério de integração, para a glória de Deus. Toque, sirva na igreja, para a glória de Deus, porque é a igreja de Jesus. Então, nós devemos ser e cuidar isso. Outro perigo que tinha, pode passar. Já foi, mano, pode ir. É o perigo de complexo de superioridade que estava acontecendo em Corinto. Então, em uma frase a gente pode dizer isso, pode passar. A igreja de Deus não tem espaço para disputa de prestígio. A igreja não é uma feira de vaidades, não há espaço na igreja para vanglória. Nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelos dons que recebeu. Nenhum pode. Nós servimos juntos. Deus olha os dons, o serviço da mesma maneira, do mesmo peso. Terceiro, a necessidade, agora Paulo vai dizer, da mútua cooperação. Nós devemos lutar para que nós podemos ser unidos e não causar divisão na igreja. Não causar divisão na igreja. Geralmente a divisão vem por pessoas que não fazem nada no reino de Deus. Mas elas adoram falar das pessoas que estão fazendo, que servem. Geralmente é assim. Se você começa a ler a carta de 1 Coríntios, qual era o problema da igreja no início? Fui informado pela casa de Chloe de que há divisões e intrigas no meio de vocês. Uns dizendo eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Apolo, outros ainda dizendo que eu sou de Cristo. Mas vocês devem ter o mesmo parecer em harmonia uns aos outros. Não há espaço para isso. E a gente deve lutar por isso. Deve lutar por isso. Nós precisamos cooperar e trabalhar em favor um dos outros. A maior prioridade da sua vida, meu irmão, é cuidar do seu irmão. É isso. Leia Filipenses em casa, 2, do 2 ao 5.
Paulo vai dizer que nós temos que ter o mesmo pensamento, a mesma atitude que Cristo Jesus teve, que embora sendo Deus, não ousou ser igual a Deus. Semelhantemente, se humilhou e foi obediente até a morte e ele morreu pela igreja dele. Por pessoas que estavam o crucificando, estavam batendo nele, e ele perdoando essas pessoas. Então, a gente precisa ter essa cooperação. Por último, a necessidade de empatia na alegria e na tristeza. Vê-se a unidade da igreja no corpo, no sofrimento e na honra. A psicologia revela que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. São poucas as pessoas que têm a capacidade de celebrar a vitória do outro. E por que essas pessoas têm dificuldade em celebrar a vitória do outro? Porque o mundo delas ainda está centrado nelas mesmas. No fundo, as pessoas ainda estão dizendo que deveriam ser promovidos, não era o outro, mas era eu. A gente pensa assim, a nossa mente pensa assim. Só que o Tim Keller, ele fala sobre a questão de humildade na Bíblia, muito legal. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo, como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, é pensar menos em mim mesmo. E ele continua dizendo, a humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Esse é o bendito autoesquecimento, é a humildade do Evangelho, é não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, como nas culturas modernas, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos do que sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. A igreja de Jesus, nós temos que chorar com os que choram. E sabe como é que a gente chora com quem chora? Se colocando no lugar. É deixando de lado todo o nosso problema, toda a nossa dor, e cuidar de quem está sofrendo, está passando necessidade. A gente precisa ter essa empatia. Então a pergunta que eu deixo para você nessa noite: o quanto você tem sido igreja? O quanto você tem sido igreja? O quanto você tem servido? Quais são as suas desculpas? Quem sabe aquelas 5 desculpas você já falou, ou tem falado, ou tem pensado. Tim Keller fala mais uma vez para nós: os teus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos ao caminho da cruz. Não, problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas é junto, é orando junto, é andando junto, que a gente vai se ajudando. É assim. Quando servimos juntos, nós edificamos a igreja. Mais uma frase: amar a Jesus é amar a igreja de Jesus, e amar a igreja de Jesus é amar o seu irmão. A afirmação que eu amo sem ter uma vida que confirme esse amor é um péssimo sinal. É um péssimo sinal. Você é chamado para servir, não para sentar. Você é chamado para servir e não para sentar. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja e dizem assim: eu vou sentar na minha cadeirinha antes que alguém pegue o meu lugar? Sabe? E Deus o livre alguém sentar na cadeirinha dela. Não pensa em igreja. Ou sabe aquelas pessoas que entram no estacionamento e tem que guardar o carro no lugar certinho, porque se o carro dela não ficar na vaga que ela gosta, o culto não é bom. Alguém pisou na bola dela. Isso é egoísmo. E o Evangelho diz completamente diferente para nós: considere os outros superiores a você. Filipenses 2 fala disso. Então, quanto você tem servido? Quais são as suas desculpas? Quem sabe você não se sente bom o bastante. E que bom que você se sente assim. Craig Groeschel diz: Deus chama você para fazer parte da igreja dele, para ser a igreja dele. Se não se sentir bem o suficiente, significa que você é exatamente quem ele procura. A única qualidade que ele busca é a disposição para servir. Em se tratando de igreja, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido? Então, para você refletir em tudo que nós falamos, pode passar. Lembre que a igreja é de Jesus, que a igreja de Jesus se reúne, que a igreja de Jesus é formada por pessoas que são a igreja. E como é que nós podemos ser igreja? Devemos ser igreja juntos, na diversidade, na mutualidade,
e avalie se você tem ido à igreja ou tem sido igreja. Pessoas às vezes não querem se tornar membros da igreja porque elas têm que abandonar alguns pecados, e isso custa. Mas a questão não é você se tornar ou não, é você abandonar o pecado mesmo, você estar lutando com isso. Qual tem sido a tua desculpa? Então, meu irmão, que essa mensagem fique no seu coração, incomode você, no bom sentido, porque muitas vezes a gente só está reclamando, a gente sabe muitas coisas, mas a gente não faz nada no reino de Deus, e a gente acha isso lindo. A gente tem que parar um pouco de pensar naquilo que a gente acha como certo e começar a analisar o Evangelho, começar a olhar para a Bíblia, olhar para Jesus e amar a igreja que é imperfeita, que está sendo santificada. Eu conheci um jovem uma vez que ele me procurou e falou assim: pastor, eu não quero mais vir nessa igreja que eu estou, aqui falam muito sobre missões e eu não acho legal isso. E aí ele foi, eu falei assim: que bom, meu irmão, então procure uma igreja que você julga ser especial para você então, né? Mas quando você entrar lá, você vai ser um problema lá. Vá, procure essa igreja. Um outro testemunho não foi nem comigo, foi com meu tio, que cuidava de uma congregação. Chegou uma irmã lá e disse assim: pastor, agora eu conheci uma igreja que o amor é ágape lá. Lá o pastor e os irmãos se amam incondicionalmente. Eu vou para esse lugar. Foi, chegou no primeiro culto, o pastor não cumprimentou ela. Aí ela voltou: pastor, não tem amor nenhum lá naquela igreja. Você me acredita que o pastor não me cumprimentou? Que absurdo, pastor. Entende onde eu quero chegar? Às vezes o problema da sua igreja é você mesmo, que não tem tratado o seu coração para ser igreja. Ser igreja não é fácil, mas é a igreja de Jesus. Você deve voltar a ser uma igreja de Jesus, porque Ele deu a sua vida pela sua igreja. Amém?